Seja bem-vindo a mais um programa do Introspectismo, uma jornada para dentro de si. Você já se perguntou por que tem repetido sempre o mesmo padrão de fracassos e conflitos? Pois é, a questão é que muitos de nós não estamos dispostos a pagar o preço para sair de uma zona de conforto. Agora você pode até se questionar e dizer, como assim? Mas no fundo isso é uma verdade dolorosa. Como já dizia Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Poucos de nós estão dispostos a mudar padrões, liberar sentimentos reprimidos, deixar o ego de lado e encarar uma nova jornada rumo ao sucesso. Em que área de sua vida você está vivendo com insanidade? Hoje eu te convido a tomar uma decisão de se transformar na melhor versão de si mesmo. Para isso, nós do Instituto IPTH oferecemos uma equipe com profissionais capacitados para lhe ajudar a ser o sucesso que você deseja ser. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo. Programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. E hoje nós vamos falar sobre o quinto pilar do pentagrama do destino, o qual nós viemos falando durante toda a semana nessa série. Falamos sobre a ordem, sobre o foco, sobre o movimento. No programa passado falamos sobre a estrutura da linguagem e hoje nós vamos falar sobre o caminho. Para falarmos sobre caminho, é importante nós fazermos uma reflexão breve sobre o que é a vida. Qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui? Por que viemos? Ou melhor, até mesmo para onde devemos ir? Quando nos perguntamos o que estamos fazendo aqui, ou para que estamos aqui, muitos podem até se questionar também, por que a vida se ela serve só para sofrer? Ou por que eu vivo se é só para trabalhar? Qual que é o sentido de estar aqui nesse planeta, vivendo, se nada disso faz sentido, se nada disso é importante? Quando nós nos questionamos qual é o caminho que devemos que seguir, ou o porquê do caminho que eu estou seguindo, nós estamos nos referindo a esse quinto pilar do pentagrama. Nós compreendemos pelo introspectismo que quando nós conseguimos compreender a ordem e focar na ordem, gerando movimento em direção a isso, e quando nossos pensamentos e as nossas palavras estão nos levando a essa ordem, a esse equilíbrio de existência, nós podemos por fim dizer que o nosso caminho, ou seja, a nossa existência, a nossa vida, a nossa passagem aqui pela Terra, ela é um caminho harmonioso e leve. Nós conseguimos por fim fazer da nossa vida um caminho positivo, um caminho transformador, um caminho satisfatório. Quando os pilares anteriores estão em desordem, quando o nosso foco é em coisas negativas, quando nossos movimentos são destrutivos, quando nossos pensamentos, quando nossa estrutura de linguagem é maléfica, já pode você imaginar e me responder que tipo de caminho você está percorrendo, ou seja, que tipo de vida você está tendo. Para nós entendermos então qual é esse caminho, como a nossa vida, como a nossa existência, como essa nossa caminhada aqui está acontecendo, nós vamos discutir e debater aqui com o Dr. Celso Scheffer sobre a importância desse quinto e último pilar do pentagrama do destino. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Cleiton. Boa noite, os telespectadores. Gratidão por estar conosco na TV Cultura, canal 38, Apucarana, no Paraná, Brasil. É importante a compreensão do quinto pilar do pentagrama do destino. É o caminho. Este é o que todos nós andamos. Desde o momento em que nós nascemos, nós estamos como caminheiros do destino. E todos nós temos como lei áurea, que é o livre-arbítrio, escolher o caminho. Todos nós somos caminhantes no destino e sempre caminhamos em rumo
a espiritualidade profunda ou rasa. Isso depende de cada caminhante. Todos nós somos buscadores espirituais. Mesmo aquele que não faz nada, ele está a caminho da busca da espiritualidade, nem que seja para a morte. Por exemplo, a pessoa que usa drogas, a pessoa que é alcoólatra, ele está em busca de algo que ele nem sabe o que é, mas é a morte que ele está buscando. De alguma forma, ele deseja encontrar o caminho da casa paterna. Por isso, ele se desespera e se lança nesse caminho que nós chamamos de perdição. Mas esse também é um caminho. E tem o caminheiro, aquele que busca profundamente. Tem duas formas de analisarmos o caminheiro raso e o caminheiro profundo. O caminheiro raso, ele não tem uma ordem sequencial em nenhuma área da vida. Portanto, no pentagrama do destino, ele não interessa se o foco está certo e está errado, não importa se a ordem ou se está em desordem, também não importa a estrutura de linguagem, é um caminheiro raso. E a grande maioria dos caminheiros andam por este caminho raso e constrói ao longo da caminhada a angústia, a dor, a agonia, a frustração e a crise de existência. Agora, se você que está me ouvindo tomou consciência que na sua longa caminhada você tem feito um caminho raso, sem dar muita importância para a ordem, sem dar muita importância para o foco, para a estrutura de linguagem, para o movimento, você pode mudar hoje a sua caminhada. E o primeiro passo para a mudança do nível do raso para o profundo na espiritualidade, que é o raso da vida de sofrimento, o profundo, a vida de paz e harmonia, é o estudo sequencial sobre os mistérios da vida. Aqui não falamos de religião, Cleiton. Sim. Falamos da espiritualidade humanística, porque eu e você, nós seres humanos, somos, na verdade, um espírito e uma alma que possuímos um corpo, mas este corpo não caracteriza o meu eu. A história da minha família não caracteriza e não determina quem eu sou. Sim, se nós somos caminhantes rasos, a história da família determina quem eu sou e por isso eu trilho um caminho de sofrimento e de angústia e de não realização. Se por outro lado eu descubro que nessa caminhada da existência eu sou um ser espiritual e eu sou merecedor de todas as herdades divinas, eu mergulho num estudo sequencial profundo. E é este caminho da alma, o caminho do estudo sequencial que alicerça o primeiro pilar do pentagrama do destino, que é a ordem. É o estudo, é o caminho, o estudo aprofundado que determina se o meu foco está nas tristezas e angústias ou na alegria e na prosperidade. É o caminho que vai determinar toda a nossa existência na matéria. Esses 5 pilares do destino, que é ordem, foco, movimento, estrutura, linguagem e caminho. O que alicerça esses 4 pilares é a compreensão que você tem sobre o caminho. E este caminho obrigatoriamente é para dentro de você. É a introjeção do racional limitado, sem poder de alcance, dentro do inconsciente. A sabedoria ilimitada e extremamente profunda em seu poder de alcance. A hora em que você entrelaçar esses 2 hemisférios psíquicos, essas 2 esferas espirituais, você vai ter um racional lógico, você vai ter uma compreensão da vida, você vai compreender o que é ordem, você vai perceber em que nível está o foco
e que nível está o movimento e a estrutura de linguagem, e o que te alicerça isso é o caminho, Cleiton. Exatamente. E um exercício importante para quem está assistindo agora a fazer é perguntar a si mesmo, ou no mínimo refletir consigo mesmo, independente da sua idade, o que foi a sua vida até aqui, né? Durante todos os anos que você existiu, se você pudesse agora fazer uma breve retrospectiva de onde você começou, quando você nasceu, até o momento presente em que você está assistindo esse programa. Que caminho você percorreu, né? Qual é a tua história? Você caminhou em direção a quê? Você caminhou em direção à ordem ou você caminhou em direção à desordem? Foi um caminho de sofrimento ou foi um caminho de conquistas? Ou, obviamente, um caminho horas de conquistas, horas de sofrimento? E é importante perceber também que até aqui nós falamos sobre a ordem, o foco, a estrutura de linguagem, o movimento e, por fim, o caminho. E nós podemos entender a nossa vida também fazendo esse sentido inverso agora. Porque que caminho nós percorremos, ou até mesmo que caminho nós pretendemos percorrer daqui para frente? É muito fácil de caminhar em direção ao sucesso, à felicidade. O nosso caminho ele pode facilmente nos levar ao sucesso, à felicidade, à satisfação existencial, se esse caminho ele tiver uma estrutura de linguagem com pensamentos positivos, pensamentos que elevam, né? Nós podemos ter um caminho produtivo se nossos pensamentos nos levarem a movimentos, a atitudes que nos canalizam a um foco principal que é a ordem. Então, quando nós caminhamos em direção à ordem, passando pela estrutura, pelo movimento, pelo foco, nós consequentemente estamos nos direcionando ao que nós chamamos de uma boa vida. Quero deixar para você uma mensagem direcionada. A nossa vida muda o dia em que nós encontramos o mestre. E esse mestre é um professor, é alguém que possa te instruir. Eu quero dizer para você que eu cheguei, onde estou hoje, primeiro graças a Deus, claro, e depois a um homem chamado Avelino Carlos França e a dona Etelvina França, moradores de Campos Novos, Santa Catarina. Eu tive a grata alegria de conhecê-los como meus mestres, e são meus mestres até hoje. Quando eu tinha 17 anos, eu sempre os ouvi, sempre tomei conselhos deles, e fazem basicamente 40 anos, e eles ocupam ainda o primeiro lugar depois de Deus como meus mestres. E eu pergunto para você, quem é seu professor? Quem é seu mestre? Pense nisso. Um grande abraço. E por hoje o nosso programa chegou ao fim, mas você pode ter muito mais informações como essas nos seguindo em nossas redes sociais. E se você, assim como eu, quer ser a melhor versão de si mesmo e deixar todos os padrões que te limitam até hoje para trás, ajude aqueles que estão à sua volta e compartilhe os nossos conteúdos com o maior número de pessoas possíveis. E juntos vamos fazer a diferença.